Essa aqui foi uma das estratégias utilizadas por Pablo Marçal num dos debates para a prefeitura, o que torna ele um dos melhores comunicadores da nossa geração, e essa para mim foi uma das estratégias mais inovadoras que vimos nos últimos debates, e eu vou te explicar que estratégia é essa agora. Você pode ter visto que no último debate que teve ontem, no My News e o debate da TV Gazeta, o Pablo ele ficava, durante as falas dos outros candidatos, do Datena, da Tabata, ele ficava fazendo isso, 2, 3 e fazia o M. Toda vez que os candidatos falavam. Por quê? É a mesma ideia dessa telinha do DVD, a telinha de descanso. Você não consegue parar de ver isso. Você sempre fica torcendo para ela bater no canto e você fica meio que vidrado nisso. É como se fosse aqueles vídeos curtos do TikTok, que você fica vidrado esperando alguma coisa acontecer, sabendo que nada vai acontecer, mas toda hora ela muda de cor, vai indo pro cantinho. E você fica prestando atenção nisso por horas e horas. E o Pablo Marçal utilizou dessa mesma estratégia. Ele queria desviar a atenção do candidato que estava fazendo a tréplica dele, ou a réplica dele, olhando pro Pablo. Eu parava de ouvir o que os outros candidatos estavam falando para ver o Pablo fazendo isso com a mão e fazendo M. Ele ficava repetindo isso várias e várias vezes. Eu achei essa estratégia fenomenal porque ele tirou qualquer outro poder de persuasão do candidato. O Pablo ele é muito bom de utilizar estratégias tanto comunicativas quanto estratégias fora da comunicação, e nesse vídeo eu vou te mostrar outras estratégias que ele utilizou. Lembrando, eu não vou votar no Pablo Marçal, tá? Eu sou contra o Pablo Marçal. Até o final desse vídeo vai ficar muito claro meu posicionamento político, coisa que eu nunca escondi para vocês, mas eu acho que a gente tem algo a aprender com ele. Eu acho que ele é um exímio comunicador e, como criador de conteúdo, muito me ensina todas as estratégias que ele está fazendo. Não voto por simplesmente não ter um alinhamento político com ele, mas continuo achando que a gente tem muito a aprender com talvez seja um dos maiores candidatos que o Brasil terá nos próximos anos, porque Pablo, ele pegou tudo que funciona no marketing político nos últimos 15 anos e está utilizando nessas eleições. Também lembrando, esse canal não é um canal de política, então se você veio achando que ia vir mais um canal de política na internet, esse não é um deles, não precisa nem se inscrever. Eu quero que você se inscreva caso você goste de vídeos opinativos e vídeos sobre empreendedorismo, negócios e economia. Eu sou formado em economia, apesar de não falar disso nesse canal. Eu mostro minha trajetória empreendendo e documentos para vocês nesse canal, e toda segunda-feira a gente tem um vídeo mais opinativo. Decidi usar desse espaço para a gente falar de estratégias políticas, não só de Pablo Marçal, mas de todos os outros candidatos da Prefeitura de São Paulo, lugar onde eu resido, e querendo ou não, onde está a atenção. Eu acho que a gente tem muito a aprender, seja você um criador de conteúdo, uma pessoa que aspira a política e economia. Eu acho que esse vídeo vai ser bem interessante pra gente entender a estratégia política desses três. E cara, tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo. Eu separei algumas estratégias que Pablo faz nos debates, não só o Pablo, mas outros candidatos. Mas por que eu vou dar mais ênfase no Pablo Marçal? Ele sempre tá um passo à frente de todos os candidatos dos seus concorrentes. Isso porque os outros concorrentes estão utilizando estratégias que o Pablo estava utilizando anteriormente, estão utilizando agora, mas o Pablo já está com uma estratégia nova que muito provavelmente vai ser replicada pelos candidatos no próximo debate. Ele foge do padrão. Eu já fiz um vídeo para vocês, os vídeos que eu faço quarta-feira, que são mais educativos, sobre comunicação. Eu digo que, para você se comunicar bem, você tem que sair do padrão. Lembra das suas apresentações da escola ou da faculdade, que os alunos colocavam um PowerPoint, uns slides passando atrás, e o aluno ficava falando? Sempre que você quer se destacar nas comunicações, você tem que quebrar esse ciclo vicioso. E eu acho que uma das estratégias que o Paulo Marçal mais me interessou foi, se não me engano, no primeiro debate que a gente teve, que foi no debate da Band. Cara, pra mim, esse debate ele foi fascinante porque ele utilizou uma estratégia, eu vou até abrir outra aba aqui pra vocês, que foi, pra mim, a melhor estratégia que eu, quando criança, eu sempre pensei em utilizar dessa estratégia, que foi a estratégia do final do debate, que ele utilizou os últimos 30 segundos para ficar em puro silêncio. Eu achei isso genial. Para quem não sabe, no último debate à Prefeitura de São Paulo, ele tem as considerações finais. Nos últimos 30 segundos, você pode pedir seu voto de uma maneira mais clara para o eleitor. O Pablo ele simplesmente ficou em silêncio os 30 segundos. Ele falou assim, ó, eu posso usar os 30 segundos como eu quiser, eu vou utilizar como uma nota de repúdio a todos os outros candidatos, e ficou em silêncio. Eu acho isso genial porque ele simplesmente quebrou um ciclo de comunicação. Eu espero que eu possa botar esse trecho, mas você tá vendo aí, o tempo vai passando e ele ficou em puro silêncio acontecendo. Eu achei isso genial, por quê? Essa hora, e você que assiste debate, você pode ter a mesma opinião que eu, o debate é muito chato. A parte mais chata do debate é as considerações finais, onde tem aquele discursinho bem clichê da galera pedindo seu voto.
O Pablo ele falou assim: vou quebrar esse ciclo, vou ficar em silêncio por 30 segundos e isso vai chamar a atenção das pessoas porque vai romper com um padrão. Eu, quando fazia processo seletivo, uma coisa que eu fazia muito era: quando você era um processo seletivo com muitas pessoas, a galera pede para você se apresentar. Todo mundo fazia a mesma estratégia. Oi, eu sou Fulano, eu sou formado na faculdade X, hoje eu trabalho com Y e eu quero participar desse processo seletivo por X, Y motivos. Eu sempre tentava quebrar esse ciclo de comunicação. Eu sempre começava pelo final, eu sempre quebrava o jeito que as pessoas estavam pensando, porque as pessoas têm um padrão de repetir, é o padrão da ancoragem. Se uma pessoa começa com esse estilo: oi, eu sou fulano da faculdade X, sou formado em Y, todos os próximos candidatos vão se apresentar da mesma maneira. Se eu quebrar esse ciclo e me apresentar de uma maneira diferente, aí eu mudo completamente o jogo, porque a pessoa vai se lembrar de mim. Então, vão lembrar do Pablo por causa disso, porque ele quebrou o ciclo de comunicação que os outros candidatos haviam imposto. E eu acho a estratégia talvez a minha predileta entre todos, apesar que ontem ele fez a estratégia de 1, 2, 3 e o M, que eu achei fantástica, porque você para de reparar na réplica do candidato. Para mim, isso aqui foi fantástico, tá? É a estratégia do DVD, eu já vou colocar o nome dela. E é capaz que a gente veja outros candidatos. E eu, de verdade, essa estratégia eu não vi em outra campanha política no mundo. E eu sou um cara fascinado por política, tá? Esse canal já foi um dia um canal de política, hoje não é mais, mas eu achei fantástico essa estratégia. E tirando essas estratégias, pelo menos essas duas, que foram as minhas duas preferidas, a gente tem outras estratégias, como a da própria carteira de trabalho, que é um pouco mais implícita, mas que eu também acho que é uma grande lição de vida para quem quer se tornar um comunicador, ou quem vive da comunicação, ou quer ser um político, quem sabe. Aqui ele rompeu um padrão de comunicação que eu achei muito interessante. No debate, a sua única arma que você tem é sua fala. E ele falou assim, cara, essa é uma regra implícita, né? Porque você não necessariamente, você não é falado nos debates que você não pode levar nenhum objeto. E ele, então, ele muito sagaz, ele preparou essa estratégia. Por quê? O Pablo Marçal, um contexto breve, é do mesmo partido do Padre Kelmon, que foi um candidato horrível das últimas eleições, que era um padre. E aí ele tinha esse pretexto de falar assim, vou exorcizar alguém, porque o cara era padre. E uma hora ou outra iam atacar ele por causa disso. E ele já estava preparado para esse ataque, com a carteira de trabalho aqui. Quando alguém atacasse ele de Padre Kelmon, ele ia puxar a carteira de trabalho e colocar a carteira de trabalho na frente da pessoa, quebrando e rompendo um padrão de comunicação, mostrando um objeto. Coisa que não foi feito antes em debate. Que é um mérito sim do Pablo, porque ele estava preparado para romper com aquela objeção. E eu achei isso fascinante, porque nenhum dos outros candidatos leva alguma coisa no palco, eles não levam nada no púlpito, eles estão dependendo apenas e unicamente da sua fala. E aí quando quebra esse ciclo, chama atenção, a pessoa olha para a tela. E aí eu vejo muitas pessoas, e isso é uma crítica ao eleitor, tá? O debate não é feito para debater proposta. Isso eu concordo muito, tá? Quer ler proposta? Vai pro plano de governo. Eu, inclusive, eu fiz um vídeo que nunca será visto. Ó, é um vídeo aqui de mais de 30 minutos e eu falo só da proposta dos candidatos. Então eu analisei todas as propostas, eu li todos os planos de governo e eu ia fazer um vídeo pra vocês, só que eu falei assim, cara, eu não quero ter esse peso de poder influenciar as pessoas, até porque eu tenho uma candidata que é preferida, na minha opinião, e nesse vídeo ficou muito claro e ficou muito tendencioso. E eu acho que eu teria que ser mais imparcial pra passar essas informações pra vocês, mas enfim, eu acho que assim, o debate é um lugar feito pra chamar atenção, gerar corte, não foi feito pra debater proposta. Pega o exemplo, todo mundo que fala assim, debate tem que debater proposta. Bota a pessoa para assistir um debate. Eu vou utilizar o exemplo da minha família, assistindo um debate comigo. Eles não gostam dessa quebra-pau entre eles, mas os únicos momentos que eles assistem é o momento quebra-pau. O momento que os candidatos estão falando de proposta, ninguém presta atenção na televisão, a galera puxa o celular e acaba não vendo o debate acontecendo. Então eu digo que isso é uma estratégia muito boa. Porque quer falar de proposta? Vamos pro plano de governo. E no plano de governo, para mim, é claro quem tem a melhor proposta, tá? Para mim, o jeito que tá mais organizado, quem é mais estudado, quem é mais preparado para aquela função, para mim, na minha visão, é a Tabata Amaral, que vai ser meu voto. Mas eu acho que ela, assim como o Boulos, como qualquer outro candidato, tá muito atrás na questão do marketing político. A Tabata, ela vem carregando aqui em segundo lugar. Por quê? O Pablo, ele tá inovando o jeito que a gente faz o marketing político, ou pelo menos ele tá pegando tudo que funcionou nos últimos 10 anos. E aí eu vou fazer uma lista rápida do que funcionou nos últimos 10 anos. Simbologia. Faz o M, alusão ao faz o L. Então isso aqui é algo óbvio que ele roubou. Ontem no debate ele começou com uma nova estratégia que é a estratégia dos apelidos, muito utilizada pelo Bolsonaro, ou pelo menos pelo bolsonarismo no geral, que é apelidar os candidatos de certo termo
para você esquecer qual é o nome dele e apelidar e chamar ele sempre pelo apelido. Então a gente não fala do presidente Lula, a gente fala do presidente Nove Dedos, ou Lula Ladrão, algum qualquer apelido que você der para ele. O Pablo Marçal começou com a para-choque de comunista, a Chatábata, com o Boulos, tem vários apelidos que ele utiliza. E ele repete esse apelido várias vezes para entrar na cabeça do povo, porque isso é uma estratégia de repetição e de apelidação, de chacota, de para virar uma caricatura aquele certo personagem. Então isso é uma estratégia muito positiva, porque a galera que é mais fã dele vai começar a utilizar essa nomenclatura e a sua comunidade vai ter uma língua em comum. Quando você cria comunidades, você sendo um criador de conteúdo, é muito importante que você crie padrões de fala, que você utilize os mesmos emojis para você criar essa comunidade, para a comunidade falar que nem você fala. E o Pablo Marçal faz isso muito bem. Ele cria certas simbologias ao redor da imagem dele, apelidos, nomenclaturas, sinais, como faz o M, que faz com que a comunidade tenha um senso de pertencimento, porque eles podem utilizar desses mesmos sinais dentro de casa. Isso é muito interessante. E aí você tem a questão do vestuário também, da parte visual. É o único candidato que usa boné, isso por si só já chama atenção. É o único candidato que tem um M no boné, então tem uma simbologia ainda mais da letra. As suas escolhas de roupas eu acho muito interessante, a quem tiver no vídeo, a escolha agora de um anel que ele está utilizando. Além do anel, ele tem um relógio que foi uma criança que deu para ele, e ele utiliza desse relógio em todos os debates que ele está fazendo agora, para de novo marcar a imagem dele com o relógio simples de uma criança que deu para ele, o anel de ouro, porque ele faz um contraste legal com um terno azul, então o M fica dando destaque aqui no terno azul, o boné com o M. Aqui a gente está no caso, a gente tem outra coisa que é interessante, que todos os candidatos utilizam esse patch no peito, esse adesivo no peito com o número deles. E isso é uma coisa que é meio padrão. Em todo debate político, a gente vê os candidatos com adesivo no peito para lembrar o número do candidato. O Pablo Marçal não faz isso. Por quê? É tudo milimetricamente pensado. O que eu quero que vocês entendam nesse vídeo, acho que o mais importante de tudo é tudo que está acontecendo não é coincidência. Existe toda uma campanha, toda uma equipe por trás do marketing político que toma essas decisões, que fala para o Pablo como fazer, onde fazer. É claro que o Pablo é uma mente pensante muito ativa e ele tem conhecimento de como chamar atenção. Ele tem o poder de uma das estratégias de comunicação que eu mais gosto, que é a arte de improvisar. Ele sabe utilizar dos mecanismos, ele tem uma caixa de ferramenta muito variada na sua comunicação, que ele sabe onde utilizar cada situação em cada momento. Isso do pet no peito é interessante porque é uma simbologia muito forte. Todos os candidatos têm um pet no peito. 45 do Datena, 40 da Tabata, o Ricardo Nunes com o pet no peito. Ele começou e colocou o pet no peito no final. E aí a gente vê que o Pablo Marçal é o único que não coloca esse pet no peito. Por quê? Porque é uma simbologia. Todos os candidatos fazem a mesma coisa, o Pablo Marçal é um outsider. Ele não tem o pet no peito. Ele não é um político tradicional como esses outros políticos. Ele tem o M aqui, ele tem o 28 aqui na lateral do boné e ele repete várias vezes o número dele. E aí são estratégias. O Bolsonaro tinha a estratégia do 22 do Bolsonaro, ele tem o 28 do Pablo, então é uma numerologia que ele coloca, faz o M, faz o E. Tudo isso são estratégias que ele está adotando na campanha dele, que são muito interessantes e é tudo muito bem pensado. E aí eu acho que para você o que vale é, tudo isso, como é estrategicamente pensado, é feito para manipular pessoas que não têm conhecimento dessas técnicas. Uma vez que você tem conhecimento dessas técnicas, você cria um filtro, uma lente adicional na sua vida, que você consegue ter um embasamento maior para você não cair em certas armadilhas de influência que eles estão te colocando. E não é só o Pablo Marçal, tá? Eu dei ênfase nele porque ele é o melhor na eleição disparado dos outros candidatos. Quem está em segundo lugar para mim no ranking de marketing político é a Tabata. Mas a Tabata não tem a criatividade, ela não tem o diferencial. Ela não prepara algo novo para surpreender o Pablo. Ela simplesmente repete o que funcionou do Pablo nos outros debates. Dito isso, coisas que ela faz no debate que eu acho que você vale reparar. Ela chama as pessoas para a rede social dela. Nenhum candidato tinha feito isso. Pablo foi o primeiro, todos os outros começaram a repetir isso depois. Ah, vai na minha rede que eu vou explicar o porquê e o porquê disso. Outras coisas, os vídeos que a Tabata tá fazendo com essa linguagem mais dark, vídeos mais documentais, mostrando como as pessoas são corruptas e ela é a única pessoa correta nesse mundo. Também, mesmo conceito que o Pablo Marçal começou fazendo no começo do ano, e quando a Tabata começou a fazer, muito inteligentemente a campanha do Pablo parou de fazer. Porque você fala assim, cara, já fiz isso, já funcionou, agora a gente tá em outro nível, a gente tá num passo à frente. E a Tabata continua um passo sempre atrás do Pablo Marçal
em relação à campanha política, tá? Eu, se eu fosse ela, eu jogaria de uma maneira completamente diferente. Eu jogaria pra surpreender, pra ele não ver de onde estava vindo. Eu acho que no começo ela foi bem, agora ela tá começando. Quando todo mundo acha que ela tá indo bem, eu acho que a galera tá falando que ela tá se perdendo. Pra mim, ela tá se perdendo. Essas coisas também, desses meme cringe, eu acho uma. Nossa, eu acho isso aqui uma vergonha alheia. Mesma coisa que o Boulos. O Boulos, pra mim, ele tá em último no ranking do marketing político. Porque ele fica, mano, esses bagulhinhos, bota fermento no bolo pro Boulos crescer. Isso aqui é brincadeira. Mas você tem que imaginar que o Boulos, ele é um cara que tem uma percepção pelo povo de São Paulo de invasor, uma imagem muito radical. Então ele não pode ser muito agressivo na comunicação, senão rapidamente ele ganha uma rejeição muito alta. Ele é um cara que tem um ciclo de vida longo na política e ele não quer perder a credibilidade dele por conta de uma eleição para a prefeitura. O plano dele é muito maior do que só uma prefeitura. Então ele não tá se colocando, ele não tá batendo tanto, porque primeiro, é bom para ele ter o Pablo Marçal no segundo turno, porque é a maior chance dele ganhar do que com o Ricardo Nunes, e também porque ele não quer manchar a credibilidade dele, ele tá querendo ser aquele cara do Boulos Paz e Amor, Boulos do coração, e não o Boulos invasor. Então tudo que é feito, a escolha de cores, o jeito da vestimenta, o jeito da comunicação, é escolhido pela estratégia de campanha política, assim como a Tabata, e muito me interessou também o do Ricardo Nunes, cara. O Ricardo Nunes, ele tem adotado uma postura muito diferente depois que ele caiu nas pesquisas. E eu acho isso aqui, cara, incrível. Quando o Nunes começa a sofrer muito ataque, ele começa a adotar uma certa postura diferente do que ele estava adotando no começo das eleições. E vou pegar esse exemplo aqui que é muito interessante, porque o Nunes, no primeiro debate, eu convido você a refletir e rever, caso você goste desse assunto, ele estava muito passivo. Ele estava deixando o Boulos e o Pablo Marçal se atacarem, porque para ele era legal ele sair como o dono da razão, o cara pleno, o cara calmo, com proposta, é o cara razoável no meio disso tudo. Só que ele começou a cair nas pesquisas porque essa estratégia foi errada. Ele não fez a oposição que ele deveria ter feito com o Boulos desde o começo. Então ele começou a cair nas pesquisas e agora ele teve que adotar uma postura mais agressiva, senão ele vai perder. Mudou de estratégia, agora ele tá atacando muito mais. Você vê que ele tá xingando mais, tá pegando mais pesado, tá jogando argumentos que não são argumentos de proposta, mas argumentos para atacar a pessoa. E mudou até a postura dele. Você vê agora, toda vez que ele faz um trabalho mais duro, e eu tenho certeza que isso veio da assessoria dele, falaram para ele, na hora que alguém vir te atacar, faz a postura cruzando o braço para parecer mais sério, para parecer machão. E cara, eu achei isso extremamente artificial. Para mim, esses dois aqui da tela são os candidatos mais artificiais que tem. Porque eles têm uns conselheiros políticos por trás, mas eles são péssimos atores. Tipo, eu consigo ver claramente que esses dois são falsos. Tipo, eu consigo ver isso em todos, aliás. Se a gente parar pra pensar, é tudo um grande teatro. Eles estão querendo manipular as pessoas com falas, emoções, simbologias, para fazer que a pessoa conquiste o voto dela. Uma vez que você passa dessa linha de pensamento crítico, quando você adiciona uma camada extra de pensamento crítico, você percebe que é tudo um grande circo para atrair voto de quem não tem entendimento político. Você que está assistindo esse vídeo já entendeu as características do marketing político, ficou mais claro para você o que está acontecendo. E quando ficar mais claro para você o que está acontecendo, é menos chance de você ser manipulado. E aí, por isso que eu fiz esse vídeo. Eu fiz esse vídeo para falar assim, cara, pessoas como nós, que assistem um vídeo de meia hora sobre marketing político e conseguem se interessar por temas difíceis, a gente não pode ser influenciado por táticas mirins de candidatos que querem fazer a galera votar nele. Então, tudo que é feito pelo Pablo Marçal, tudo que é feito pelo Boulos, pelo Ricardo Nunes, pela Tabata, por qualquer um, é para criar essa comunidade de pessoas que são afincas a ele e começa a gerar brigas e polarização. E votar nessas pessoas. Todo influenciador, todo político tem as mesmas bases. Eles precisam de pessoas que falem, que defendam ele a todo custo. Quando estão certos, quando estão errados. Só que uma vez que você entende o jogo de marketing por trás, como eles te influenciam sem você perceber, você se torna menos suscetível a ser influenciado por eles. E aí que mora o jogo e o motivo desse vídeo. É isso que eu quero que você leve desse vídeo. Para você ser menos manipulado possível por esses políticos. Porque não vai ser Pablo, não vai ser Tabata, não vai ser Ricardo Nunes, não vai ser Boulos que vai te salvar ou vai salvar a cidade de São Paulo. A gente está vendo aqui um jogo de cartas que quem tá jogando mais, quem tá blefando mais, quem tá sendo mais sábio em cada jogada. E no final, eu de verdade, eu não acredito que ninguém tá querendo bem para nós, mas sim tá querendo defender os seus interesses pessoais dentro dessa eleição.
Eu acho que eu já fui mais crente com a política brasileira no passado, eu já fui mais idealista, eu tenho minhas convicções, tenho a pessoa que eu vou votar, mas independente disso, eu não sou um cara que foi feito pra puxar voto pra um ou pra outro. No mais, eu acho que isso é um vídeo de argumentos pra você votar nulo nessa eleição, mas eu não quero que você faça isso. Eu sou muito ativo politicamente e eu sim vou votar em um dos candidatos que eu já abri nesse vídeo. E se não ficou claro, pelo amor de Deus, você não prestou atenção nesse vídeo quem eu vou votar, né? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido algo novo nesse vídeo. E lembrando que esse não é um canal de política, é um canal que é um canal de opinião na segunda-feira, um canal mais educativo nas quartas e um vlog nos sábados mostrando um pouco mais da minha vida pessoal. Espero que tenham gostado, um forte abraço e até mais.